Eclesiastes capítulo 9 é interpretado por muitos, principalmente os da Igreja Adventista, que quando as pessoas morrem, elas ficam inconscientes, elas acabam e só vão ter consciência outra vez no fim do tempo, na ressurreição, para ir ao julgamento. No entanto, eu queria explicar Eclesiastes 9 e mostrar o porquê que esta doutrina criada em cima deste capítulo está errada. Na verdade, Eclesiastes 9 não diz exatamente o que a doutrina diz, pois este é o problema das pessoas. Eles criam doutrina em cima de um capítulo ou de um versículo, como eles fizeram com Mateus 28, 19, que diz: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eles criaram um dogma, uma doutrina, encaixaram em cima de Mateus 28, 19, e a doutrina já diz diferente do versículo, porque o versículo diz: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a doutrina diz que é para ir fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, e que isso se chama Santíssima Trindade, e que isso são três pessoas distintas. Então o problema não é o versículo, o problema é o dogma que criaram e encaixaram com o versículo. Eclesiastes 9 é a mesma coisa. Eclesiastes fala algo e criaram uma doutrina que a alma dorme e colocaram em cima do capítulo de Eclesiastes 9. E eu vou explicar por que isso está errado, porque entra em contradição com o resto da Bíblia. E você não pode crer num capítulo ou num versículo da Bíblia que entre em contradição com o resto da Bíblia. Você tem que harmonizar todas as coisas. A Bíblia diz que quando os israelitas comiam o cordeiro, tinha que comer tudo, não deixar nada para o outro dia. Então não adianta pegar Eclesiastes 9 e deixar Apocalipse 6, 9 de lado, Samuel 28, 13 para o outro lado e não unir as coisas. Então vamos primeiramente meditar em Eclesiastes 9. Eclesiastes 9, verso 4. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Ou seja, o que o versículo está dizendo é que uma pessoa que morreu, com o tempo as pessoas esquecem dele. Quem está vivo sabe que vai morrer, mas os mortos nada sabem. Por quê? Eles partiram para outra vida. Para eles não haverá mais recompensa, porque eles não vão ganhar mais nada do que acontece aqui debaixo desse sol. Tudo que faz parte dessa dimensão aqui debaixo desse sol já não pertence aos mortos. O verso 6 confirma isso dizendo: para eles o amor, para quem? Para os mortos. O amor, o ódio e a inveja já muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Ou seja, porque essas coisas, o amor, o ódio, a inveja, fazem parte dessa dimensão que nós vivemos. E a dimensão para onde eles foram, não existe isso. Então eles não podem fazer parte mais disto. O verso 7 diz: portanto vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois já Deus se agradou do que você faz. Ou seja, aproveite comer o que você puder comer de bom, beba o seu vinho de coração alegre, porque quando você e eu morrermos, para a dimensão que vamos, não existe essas coisas. O verso 8 diz: esteja sempre vestido com roupas de festa, e unja sempre a tua cabeça com óleo, isso enquanto você está vivo. Verso 9 diz: desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Observe que a frase
debaixo do sol pode ser mudada para debaixo dessa dimensão aqui que você vive. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida, pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Veja que está falando do ponto de vista dessa dimensão. É tudo que você tem aqui. Eclesiastes não está dizendo que quando você morreu, acabou. Está dizendo que quando você morreu, acabou para você tudo nesta dimensão aqui, debaixo deste sol aqui. Verso 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, quem é que vai para a sepultura? A alma? O espírito? Não, o corpo. Então está falando do corpo. Não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Neste verso, o escritor está falando do corpo. O corpo vai para a sepultura e ali não há nenhum tipo de trabalho. Não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria, pois é um corpo que foi colocado na sepultura. Mas é bom saber que, segundo Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, Paulo diz que todo o vosso corpo, alma e espírito seja completamente conservado, irrepreensível. Então, este verso não está falando para onde a alma ou o espírito vai, mesmo que você não creia na existência da alma, mas você creia na existência do espírito. Não está se referindo à alma ou ao espírito, está se referindo para onde o corpo, a matéria vai. Mas, segundo Tessalonicenses 5, 23, diz que existe um corpo, uma alma e um espírito. Agora, as pessoas fazem uma confusão com a palavra alma. Eles acham que a palavra alma obrigatoriamente tem que ter somente um significado, que é aquele que diz, e Deus fez o homem alma vivente. Ou então, na igreja tinha 150 almas que estavam assistindo o culto. 3 almas aceitaram Jesus, que significa 3 pessoas. E as pessoas acham que tem só esse significado. Não é bem assim. A palavra alma tem vários significados. É como a palavra pena. Você pode dizer assim, a pena da galinha caiu, e você pode dizer, eu tenho pena dele. Você vê que é a mesma palavra, mas dependendo do contexto, há uma mudança. Então, a mangueira serve para lavar o carro, aí você está falando de um tubo de borracha que você lava o carro. Ou você pode dizer, a mangueira não produziu fruto este ano. Aí você já está falando, no contexto da frase, a palavra mangueira já está se referindo a uma árvore. E tem vários significados. A palavra alma da mesma forma. A palavra alma na Bíblia tem vários significados. Tem hora que está falando no sentido de alma ser pessoa mesmo, física, viva, mas em outra hora, dependendo do contexto, já está falando em alma, que é o que está dentro de você. Então podemos mostrar isso para você na própria Bíblia. Então, alma no sentido de pessoa viva, física. Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora, alma no sentido de algo que está dentro de você. Salmo 42, 6. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Veja, aqui a alma já era algo dentro de Davi. Zacarias, capítulo 12, verso 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Aqui em Mateus 10, 28, a alma tem um sentido completamente distinto do corpo. E não temais aqueles que matam o corpo, e não podem matar a alma. Ora, se a alma e o corpo é a mesma coisa, então matando o corpo matava a alma. Aqui Jesus está dizendo
que você pode, às vezes, alguém pode matar o seu corpo e não matar a alma. Mas temeis antes aquele que pode fazer perecer a alma e o corpo no inferno. Então, Eclesiastes 9 não está dizendo que morreu e acabou, mas está dizendo que morreu, acabou para quem morreu aqui debaixo desse sol, aqui debaixo dessa dimensão. A prova é que em Samuel 28, a pitonisa chama Samuel e ele vem falar com Saul. Mas as pessoas que defendem a doutrina de que a alma dorme, eles obrigatoriamente dizem que quem subiu ali não foi Samuel, mas um demônio. Vamos ver se foi demônio ou se foi Samuel mesmo. 1 Samuel 28:13. E o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Ela viu as almas, as pessoas vindo. Na religião dela, ela chamou aquilo de deuses. Mas esse é o ponto de vista da religião dela. E as pessoas acham que porque ela falou isso, significa que eram demônios que estavam vindo. Não, ela chamou aquilo de deuses. Mas isso não significa que eram deuses. Aquilo eram pessoas que tinham morrido, que estavam subindo junto com Samuel. Verso 34, ele disse: como é a figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Agora veja bem, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. E você pode dizer: mas Saul confundiu-se, ele pensou que era Samuel, mas era um demônio. Mas o escritor que estava escrevendo o livro de Samuel disse no verso 15: Samuel disse a Saul. O escritor não diz assim: e o demônio disse a Saul. Saul pensava que era Samuel, mas era um demônio. E o demônio disse a Saul. Não, o escritor disse: Samuel disse a Saul. E se nós cremos que o escritor tinha o Espírito Santo, já que pregamos que quem escreveu a Bíblia tinha o Espírito Santo, como é que ele escreveu e Samuel disse a Saul se era um demônio? O Espírito Santo teria se enganado? Muito bem, o escritor diz: Samuel disse a Saul: por que me inquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus tem se desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. O escritor da Bíblia diz no verso 16: então disse Samuel. O escritor não estava enganado, ele sabia que era realmente Samuel. Por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Agora, para provar de vez que não era um demônio, mas era o próprio Samuel, ele diz no verso 17: porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse. Olha, Samuel, se lembrando de quando estava em vida, profetizou isso aqui. Ele não está dizendo assim: porque o Senhor tem feito para contigo, como Samuel, quando estava vivo, disse. Em outras palavras, o demônio estaria se identificando que não era Samuel, mas aqui ele diz: porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse. Samuel se lembrou que quando estava em vida tinha feito a profecia. E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu próximo Davi. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor e não executastes o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Observe, se fosse o demônio, os filhos de Saul e o próprio Saul estariam com o demônio no inferno. Mas Samuel disse: não estarás comigo. Então não era demônio não, era Samuel mesmo. Quando morria no Velho Testamento, as pessoas não estavam ainda debaixo do sangue de Cristo, mas apenas debaixo da propiciação provisória de sangue de animais.
E Samuel estava debaixo disso. E estava em alguma dimensão que não era debaixo deste sol, mas ali onde ele estava, ele tinha consciência e sabia que existia. No entanto, quando Cristo vem e brada na cruz do Calvário, a Bíblia diz que muitos santos do Velho Testamento ressuscitaram. Foi aí que Samuel ressuscitou. Não ressuscitou para viver neste mundo aqui. Não existe relatos bíblicos que aquelas pessoas, quando Jesus bradou na cruz, ressuscitou e ficaram por ali morando e depois morreram de novo. Eles não ressuscitaram para morrer de novo. Na verdade, eles ressuscitaram, apareceram a muitos e depois desapareceram de novo, porque eles entraram em outra dimensão. O profeta desta era explica que é a sexta dimensão. Mas este vídeo não é para mostrar as doutrinas do irmão Brana, mas procurar ficar mais citando a Bíblia, para que você não venha dizer eu quero Bíblia e não doutrina de William Brana. No entanto, a mensagem de William Brana dá explicação para isso aí. Depois você procure sobre o assunto. Mas o importante é que quando as pessoas morriam no Velho Testamento, eles deixavam de existir, de usufruir de tudo que há debaixo deste sol. Ou seja, de tudo que faz parte desta dimensão. Mas não diz que eles não iam fazer parte de outra dimensão. E nós encontramos Samuel fazendo parte dessa outra dimensão. Quando chegamos em Apocalipse, capítulo 6, verso 9, veja o que diz. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. A alma aqui não tem sentido de pessoa viva, mas é bem claro quando diz alma dos que foram mortos. Se foram mortos, então seus corpos tinham se acabado na sepultura, mas as almas continuavam aqui existindo. Então veja, as almas dos que foram mortos. Aqui a alma não está com nenhum sentido de alma vivente, mas pessoas que tinham morrido. E aqui eles estavam conscientes? Veja, vamos ver se eles estavam conscientes. Verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estavam tão conscientes que eles se lembravam que tinham sido mortas por pessoas da terra. E se lembraram até de quem tinha matado eles. Não há para onde fugir, não há como colocar interpretação aqui. Este versículo está sendo bem claro, almas de pessoas que tinham sido mortas. Agora, alma no grego significa psique, que tem a ver com o psíquico. É por isso que os animais são irracionais, o homem é racional, porque o homem tem alma. E esta consciência que nós temos de saber o que é certo e o que é errado, de discernir, é a nossa alma que discerne. É por isso que nós olhamos para a nossa mãe, para a nossa irmã, para a nossa filha, e nós entendemos que elas não podem atuar nas nossas vidas como esposa. Elas são irmãs, elas são mãe, uma irmã na igreja. Nós sabemos que ela é nossa irmã, ela não pode, nós não podemos olhar para elas como esposa, porque a nossa alma é o psique, ele consegue raciocinar o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que não devo. No entanto, quando esse psique, esta alma, está morta em pecado, ele já não sabe mais discernir essas coisas. E é por isso que eles estão sempre em adultério. É por isso que eles estão querendo o incesto, que é homem tendo relação com a própria filha, com a própria mãe. É porque a alma está morta. Mas se a sua alma está ainda viva, ela consegue discernir. Ela sabe o que é certo e o que é errado. Ela sabe que os jogos, a pornografia, os jogos são errados. Ela sabe que existe um Deus.
Então isto é a alma, então isto não acaba, o corpo vai para a sepultura, mas esse psique, que é a consciência, continua existindo do outro lado. E você me pergunta, irmão Rubson, mas como é que essa consciência vive do outro lado? É uma fumaça que voa para lá e para cá. O profeta desta era disse, eu pensei que quando a gente morresse, eu ia ser uma fumaça, uma nuvenzinha, eu ia passar pelo irmão Neville, e eu ia ver ele e não ia poder apertar a mão dele, não ia poder abraçar ele, porque eu seria uma nuvem e ele outra nuvem apenas, um espírito desencarnado, uma coisa. Mas essas almas debaixo do altar estavam conscientes e elas disseram, até quando não vinga o nosso sangue daqueles que nos mataram? E aí você vê que Deus diz para eles esperar um pouco mais de tempo, aí faz o que com eles? Diz que foi dada a eles compridas vestes brancas. O que são essas vestes? Essas almas estavam desencarnadas, o corpo delas estava na sepultura, elas estavam conscientes porque elas são o psique, só que elas estavam ali naquela dimensão tendo consciência, só que desencarnada, não tinham corpo. Então foi dado para elas corpos. As compridas vestes brancas são corpos. Veja o versículo. Verso 11 de Apocalipse 6. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Observe, foi dada a elas compridas vestes brancas. Eu estou dizendo para vocês que as vestes brancas são corpos teofânicos que foi dados para elas existirem do outro lado, para que elas não fossem apenas uma nuvenzinha para lá e para cá, um espírito desencarnado, mas elas têm mãos como nós temos, elas podem conversar, elas podem interagir, elas vivem em outra dimensão. Agora, é importante que em seguida diz que elas deviam ficar com nesses corpos, vivendo nessas habitações, até que se completasse o número dos seus conservos, que seriam mortas como elas foram. Ou seja, mais uma vez, a Bíblia está dizendo que essas almas eram pessoas mortas, pois diz, para se completar o número de conservos que também serão mortos, como vocês foram mortos. Então não há dúvida que essas pessoas são pessoas mortas e que estão existindo do outro lado, vestidos de corpos teofânicos que Deus lhes deu. Falando sobre revestir desses corpos, veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, ou seja, o corpo terrestre, o corpo que nós estamos habitando agora, este tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus, ou seja, essas compridas vestes brancas que foi dado a essas almas. Veja o verso 2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Olha aí os vestidos. Verso 3. Se todavia estamos vestidos, não fomos achados nus. Veja, aquelas almas estavam nuas, elas estavam do outro lado sem corpos. Elas eram apenas o psique, a consciência, existindo, no entanto, precisavam de vestimentas, de corpos. O verso 4 diz, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, ou seja, neste corpo, gememos carregando não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Então eu terei que parar o vídeo por aqui, para não ficar muito longo, mas este vídeo foi para mostrar que as pessoas interpretaram errado o Eclesiastes 9. Ali não diz que quem morreu acabou. Ali diz que acabou para ele debaixo deste sol, nesta dimensão. Ele vai para outro lugar em que ele vai contemplar as coisas desta outra dimensão. E o corpo que vai para a sepultura não sabe de nada, porque ele é só uma caixa, não tem consciência. O corpo não é o psique é a alma, né? Então,
Em outro vídeo que eu quero fazer, a parte 2 desse vídeo, nós vamos para a questão do inferno, porque Apocalipse fala do lago de fogo, mas também mostra ali o rico, em Lucas 16, que logo após sua morte estava em chamas de fogo. E as pessoas ignoram essas coisas, elas querem apenas dizer que não existe inferno em chamas, e realmente a Bíblia mostra o lago de fogo em Apocalipse e aquele inferno ali, mas eu quero juntar tudo, porque como eu disse, nós temos que comer tudo que a Bíblia diz, temos que engolir. E mostrar para vocês algo que eu vejo também sobre isso aí, né? O rico e Lázaro, ele estava no inferno em chamas, que nós podemos ver sobre isso aí. Então, a continuação, e também mostrando aí sobre os que morrem em Cristo, onde estão neste momento. Que Deus possa abençoar vocês.